Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo de livros mensageiros, livro do Espírito André Luís. Mas antes de iniciarmos, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, aumentou deste trabalho, aos nossos amigos espirituais, para que tenhamos paz, discernimento neste estudo. Que assim seja. Então, vamos ao estudo. Aqui só tentar perceber, para tentar pôr isto aqui correto. Que é um pequeno problema, mas tudo resolve. Vamos então começar com o nosso texto. No comentário evangélico... este capítulo 36 tem o subtítulo Mãe e Filho. No comentário evangélico eu recolhia observações interessantes, tal como no caso de Ismália. Quando lhe ouvimos a sublime melodia, a interpretação de Fábio estava cheia de maravilhas espirituais que transcendiam à capacidade receptiva de Dona Isabel. O viúvo de Isidoro parecia deter tão somente uma parte. Desse modo, as crianças recebiam a lição de acordo com as possibilidades mediúnicas da palavra materna, enquanto que nós outros se proporcionava o ensinamento com maravilhoso conteúdo de beleza. Sempre solicito, o instrutor esclareceu. Não se admirem do fenómeno. Cada qual receberá a luz espiritual conforme a própria capacidade. Há muitos companheiros nossos aqui reunidos que registram o comentário de Fábio com mais dificuldade que as próprias crianças. Experimentam ainda grandes limitações. E aqui é curioso porque nós estamos aqui a falar de mediunidade e devemos, acho que se deve falar um pouco sobre a mediunidade. Nós todos já sabemos o que é a mediunidade. Na doutrina espírita e em outras tradições espirituais também que existem, ela refere-se à capacidade de algumas pessoas que são chamados médiuns de servir como intermediários na comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, seja através de comunicação com espíritos ou de manifestações de fenómenos espirituais. Então, vejamos, o que é realmente a mediunidade? A mediunidade é vista como um canal de comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual, onde os espíritos desencarnados podem se manifestar através de médios. Então, mas segundo o Espiritismo, todos possuem algum grau de mediunidade, mas ela manifesta-se de formas e intensidades variáveis em cada indivíduo. A mediunidade pode-se manifestar de muitas formas, como através dos fenómenos físicos, que atualmente já não existe tanto, mas que existiram muito, e foram os fenómenos físicos que fizeram desplotar, digamos assim, o espiritismo. Através de intuições, através de sonhos, através de sensações, percepção de presenças invisíveis, por aí fora. E a mediunidade tem uma forma de nós podemos desenvolvê-la. É através do estudo. É através da prática. É o acompanhamento adequado, procurando sempre a elevação espiritual e o bem-estar. Então, aqui vou referir algumas formas de mediunidade. Nós sabemos que existe a mecânica,
O médium não tem qualquer controle sobre a comunicação, sendo apenas um instrumento passivo. Temos a forma intuitiva. O médium recebe informação e mensagem de forma intuitiva. Temos a forma semimecânica também. O médium tem consciência do processo, mas sente uma impulsão para agir. A clareaudiência. O médium ouve vozes dos espíritos. A clarevidência. O médium vê espíritos e também pode ver cenas no plano espiritual. A forma de psicofonia. O médium fala através de uma influência de um espírito. A psicografia. O médium escreve mensagens sob a influência do espírito. E a mediunidade de cura. O médium canaliza energias para auxiliar na cura de doenças. Isto é importante nós, por vezes, refletirmos, porque a mediunidade é algo cada vez mais presente em todos nós. Por muitos que não queiram, por muitos que querem e não conseguem, mas precisam-se estudar, precisam-se inteirar-se do espiritismo, precisam praticar o bem, ter bons pensamentos para isso poder acontecer. É que neste capítulo Aniceto esclarece que cada espírito recebe a informação conforme a capacidade, ou seja, conforme o seu grau evolutivo espiritual. Esta frase reflete uma doutrina espiritual e explica que a percepção e o receber informações por espíritos estão diretamente ligados ao seu nível de adiantamento, de inteligência e ao seu estado de sintonia com os outros planos. Espiritualmente, a capacidade de compreender e assimilar as informações é limitada pelas faculdades de cada um. Nós na Terra temos montes de obstáculos. O próprio corpo físico é um obstáculo para nós. Assim como na parábola dos talentos, onde cada ser recebeu uma quantidade de talentos de acordo com a sua capacidade e o resultado foi proporcional ao que foi recebido e ao esforço que cada um teve. Então podemos perceber que as crianças, na sua fase em que têm adormecidas as suas capacidades, com o objetivo de receber as indicações do encaminhamento por parte dos pais, e temos também os adultos com uma atitude, com uma maturidade espiritual reduzida. É o que vemos nesta parte que Aniceto fala. Aqui. Isto sem problemas no computador. Isto se resolve com calma. Havia grande respeito em todos os desencarnados presentes. Fábio Leto sentou-se no plano superior, ao passo que Isidoro se acomodava junto da esposa, no impulso afetivo do pai que se aproxima, solicito para a conversação carinhosa dos filhos bem-amados. Aqui. Nesse instante, a pequenina Mariette, que parecia haver atingido os 7 anos, aproveitando um momento de palavra livre, perguntou à mãezinha, em tom comovedor: Mamãe, se Jesus é tão bom, porque estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa. Na casa de Dona Fausta, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo de papai
Também fazíamos assim, mas agora por que será? A viúva esboçou um sorriso algo triste e falou: Ora, Mariette, você vive muito impressionada com essa questão. Não devemos, filhinha, subordinar todos os pensamentos às necessidades do estômago. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Quanto benefício estaremos escolhendo com esta frugalidade de alimentação? Palavra. Joaninha interveio, acrescentando: Mamãe tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Além disso, acrescentou Dona Isabel, confortada, vocês devem estar certos de que Jesus abençoou o pão e a água de todas as criaturas que sabem agradecer as dávidas divinas. É verdade que Isidoro partiu antes de nós, mas nunca nos faltou o necessário. Temos a nossa casinha, a nossa união espiritual, os nossos bons amigos. Convençam-se de que o papai está trabalhando ainda por nós. Nessa altura da palestra, dada a nossa comoção, Isidoro enxugou os olhos úmidos. Então aqui, então ver a profundidade desta parte do texto é que Marieta, uma das filhas, quando ela pergunta à sua mãe se Jesus é tão bom, o porquê das vizinhas fazerem 2 refeições por dia e elas somente fazerem uma. A palavra livre no Evangelho do Lar, ou seja, após a prece, a leitura, onde se deve trocar ideias sobre o tema retratado, é o que se deve fazer. Dona Isabel responde sobre as oportunidades que a pobreza proporciona, sobre a simplicidade de uma vida assim, contando da ajuda espiritual, quer o seu próprio pai, que não estando fisicamente, continua a ajudá-los espiritualmente. Realça André Luís que Isidoro limpou os olhos úmidos após ouvir. E vamos continuar o nosso texto. Noemi, a caçula pequenina, falou em voz infantil. É mesmo verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. Também vi, Noemi, disse Dona Isabel de olhos vivamente brilhantes. Papai continua auxiliando-nos. E voltando para todos, acentuou. Quando sabemos amar e esperar, meus filhos, não nos separamos dos entes queridos que morrem para a vida física. Tenhamos certeza na proteção de Jesus. Olha que interessante esta parte aqui, porque aqui temos a importância, salientado, como é óbvio, a importância do auxílio espiritual, amigo, e das relações familiares. Ou seja, as relações familiares no Espiritismo é um sopro profundo, um sopro caloroso para o nosso coração. Podemos então afirmar auxílio da espiritualidade amiga, que se refere ao apoio, à orientação que recebemos das entidades espirituais generosas, muitas vezes chamadas espíritos amigos ou guias espirituais, no contexto do espiritismo e outras tradições espirituais. Este auxílio pode se manifestar de diversas formas, como todos nós sabemos, com uma intuição, mensagens inspiradoras, como falei há pouco, conselhos em sonhos, ou mesmo a sensação de proteção e amparo nos momentos difíceis. Também no Espiritismo, as relações familiares são vistas como oportunidades de aprendizado e evolução espiritual, onde os espíritos se reúnem para resolver os seus débitos passados e desenvolver virtudes como o amor, a paciência e o perdão.
A família no Espiritismo é considerada um laboratório para o desenvolvimento moral e também para o desenvolvimento espiritual. Cada membro desempenha um papel importante no crescimento mútuo de todos os elementos. Na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E a resposta é muito simples, o Espírito é verdade. Uma intensificação do egoísmo. Uma intensificação do egoísmo. Ou seja, aqui com esta resposta do Espírito da Verdade, eu poderia entender que para a sociedade seria um desastre moral. Um desastre capaz de reconduzir, infelizmente, ao primitivismo. O que acontece ao corpo se desfizermos dos órgãos que o compõem? Certamente vamos morrer. Ou seja, avançar é a meta para todos nós. E para tanto necessário se faz que entremos nos nossos novos métodos da vida. Quem cresce amplia as suas necessidades, desperta os seus dons e essas qualidades devem ser acionadas nos seus devidos sentidos. Espírito Joana de Ângeles, na constelação familiar, assim é que é, escreveu: a família é a base fundamental sobre o qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda a vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Olha que importante que isto é. Então, eu realço esta parte como um ato de amor, quando alguém na nossa vida, ou seja, um ato de amor quando alguém na nossa família ou no nosso círculo de amigos, ou o que seja, se retira desencarnado. Mas, sobretudo, continua presente na nossa vida. Vamos continuar o nosso texto. Marieta, parecendo agora absolutamente tranquila, assentiu. Quando a senhora fala, mamãe, eu sinto que tudo é verdade. Como Jesus é bom. E se nós não tivermos a senhora? Tenho visto os pequenos mendigos abandonados. Talvez não como coisa alguma. Talvez não tenham amigos como os nossos. Como devemos ser agradecidos ao céu. A viúva que se confortava visivelmente, ouvindo aquelas palavras, exclamou com profunda emoção: muito bem, minha filha. Nunca deveremos reclamar. E sim, louvar sempre. E possivelmente não saberia você compreender a situação se estivéssemos em mesas laulas. Observei, porém, que o menino não compartilhava daquele dilúvio de bênçãos. Entre Dona Isabel e as 4 filhinhas havia permuta constante de vibrações luminosas, como se estivessem identificadas no mesmo ideal e unidas numa só posição, mas o rapazote permanecia espiritualmente distante, fechado num círculo de sombras. De quando em quando sorria irónico, insensível à significação do momento, valendo-se da pausa mais longa, e perguntou à genitora, menos respeitosamente: ou seja, aqui nós podemos falar das palavras de Marieta. Ela demonstra a boa educação que Dona Isabel deu aos seus filhos, a obrigar a pensar, a raciocinar com sabedoria. Esta observação da André Luiz, onde retrata o filho distante espiritualmente, como que fechado num círculo de sombras, no meu entender, como mencionei também anteriormente, a família é um círculo de amadurecimento dos espíritos. Parte já amadurecendo e outra parte
Neste rapaz ainda não o conseguiu. Pois o progresso é uma interseção dos espíritos em diferentes níveis de evolução espiritual. Reflete a perspectiva espírita sobre o progresso como um processo contínuo de aprendizado e crescimento espiritual, através de múltiplas encarnações. Nesta visão que eu estou a mencionar, os espíritos em diferentes estágios de desenvolvimento se auxiliam mutuamente com os mais evolutivos, auxiliando os menos evolutivos, e todos caminharão na perfeição. Isto é o ideal. É que esta lei é primordial no Espiritismo. Estabelece que o progresso é um processo implacável, um movimento contínuo de aperfeiçoamento, um movimento contínuo de aperfeiçoamento moral, de aperfeiçoamento intelectual, que se manifesta através de sucessivas encarnações, onde os espíritos aprendem, evoluem, corrigindo erros do passado, adquirindo também novas virtudes. E vamos voltar ao nosso texto. Mamãe, que entenda a senhora por pobreza. Dona Isabel respondeu muito serena: creio, meu filho, que a pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Estou convicta de que os homens afortunados têm uma grande tarefa a cumprir na terra, mas admito que os pobres, além da missão que lhes cabe no mundo, serão mais livres e mais felizes. A pobreza é mais fácil encontrar a amizade sincera. A visão da assistência de Deus, os tesouros da natureza, a riqueza das alegrias simples e puras. É claro que não me refiro aos ociosos e ingratos dos caminhos terrenos. Refiro-me aos pobres que trabalham e guardam a fé. O homem de grandes possibilidades financeiras muito dificilmente saberá discernir entre a afeição e o equilíbrio mesquinho. Crente de que tudo pode, nem tudo consegue entender a divina proteção. Pelo conforto viciado a que se entrega, as mais das vezes se afastam das bênçãos da natureza. Em vista de muito satisfazer os próprios caprichos, restringe a capacidade de alegrar-se e confiar no mundo. Apesar da beleza profunda daquela opinião, o rapazola permaneceu impassível, respondendo algo contrário. Infelizmente não posso concordar com a senhora. Até os garotos de jardim de infância pensam de modo contrário. Dona Isabel mudou a expressão fisionómica, assumiu a atitude de quem instrui para a noção da responsabilidade e acentuou: nós estamos aqui num jardim de infância, meu filho. Estamos no jardim do lar. Competindo saber que as flores são sempre belas, mas que a vida não pode prosseguir sem a bênção dos frutos. Por onde andarmos no mundo, saberemos muitos alvitres da mentira venenosa. É preciso vigiar o coração, Joãozinho, valorizar as bênçãos que Jesus nos envia. O rapazinho, entretanto, demonstrando enorme rebelia íntima, tornou: a senhora não considera razoável alugar este salão a fim de termos algum dinheiro a mais? Estive conversando ontem com o meu amigo Maciel, com o seu Maciel, quando vim da escola. Ele nos pagaria bem para ter aqui um depósito de móveis. Dona Isabel, de ânimo decidido, respondeu com energia, sem irritação: você deve saber, meu filho, que enquanto respeitamos a memória de seu pai, neste salão será consagrado às nossas atividades evangélicas. Já lhes contei a história do nosso culto doméstico e não desejo que vocês sejam cegos às bênçãos do Cristo. Mais tarde, Joãozinho, quando você entrar diretamente na luta material,
Se for agradável ao seu temperamento, construa casas para alugar. Mas agora, meu filho, é indispensável que você considere este canto como algo de sagrado para a sua mamãe. Ora, aqui, isto é extremamente importante. E aqui, vejamos. Aqui Dona Isabel, nesta parte do texto que li, ela é questionada pelo seu filho, Joãozinho, sobre a pobreza e sobre que os seus colegas da escola também não pensam como a mãe explica as coisas. A mãe contornando várias formas para tentar chegar ao filho com razão, sabedoria e, sobretudo, muito equilíbrio, muita calma e também muito amor. No que se refere à pobreza, e assim, riqueza, são encaradas como provas e expiações, oportunidades de aprendizado e evolução espiritual. A desigualdade social é vista como um resultado de escolhas de ações em vidas passadas, mas não como um destino imutável. Nós não somos sempre ricos, nem somos sempre pobres. O Espiritismo destaca a importância da caridade neste meio, da resignação também e do trabalho honesto que é necessário, tanto para os ricos como para os pobres, visando o progresso moral e espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Sobre o tema a desigualdade das riquezas, está escrito: a pobreza é, para os que sofrem, a prova da paciência e da resignação. Então, esta é uma ideia que se encontra no contexto do Espiritismo, onde a pobreza é vista como uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual através da paciência e através também da aceitação. A riqueza, por sua vez, é vista como uma prova de caridade e abnegação, onde o indivíduo deve usar os seus recursos para ajudar os seus semelhantes. Esta visão presente em obras como o Evangelho segundo o Espiritismo, ela considera que a desigualdade social, incluindo a pobreza, tem uma explicação mais profunda no contexto de múltiplas existências e propósitos divinos. A pobreza, ela não é vista como uma punição, mas sim como uma circunstância que pode levar à evolução moral e à evolução espiritual do espírito daqueles que a enfrentam com resignação, mas também com paciência. É importante notar que essa visão não implica a aceitação passivamente, não implica aceitar, passivamente a pobreza como algo imutável, mas sim lidar com ela com a atitude correta, procurando a transformação interior e também a prática da caridade. E vamos continuar com o nosso texto. E se eu insistir? Perguntou mal-humorado o pequeno orgulhoso. A viúva, muito calma, esclareceu firme: se você insistir, será punido. Porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas aos corações dos filhinhos que Deus me confiou. Se muito ama vocês, precisarei incliná-los ao caminho certo. O pequeno quis retrucar, mas a luz emitida pelo tórax da Dona Isabel, ao que me pareceu, confundiu-lhe o espírito rebelde e viu calar-se, a contragosto, amoado, enraivecido. Admirei então profundamente aquela bondosa mulher, que se dirigia à filha mais velha como amiga, às filhinhas mais novas como mãe, e ao filho orgulhoso como instrutora, sensata e ponderada. Então, nós estamos a ver... Nós estamos a ver que a Dona Isabel educa cada filho segundo a sua condição, como está escrito no próprio texto.
a mais velha como amiga, sem descuidar a educação, as mais novas como mãe, educando-as, e ao filho como instrutora. Cada indivíduo recebe segundo as suas condições e as necessidades. Este é um significado da lei da causa e efeito, onde as ações de cada um de nós, cada indivíduo, geram consequências que se manifestam nas experiências futuras que nós tenhamos, tanto na vida quanto nas vidas subsequentes. No livro dos Espíritos, Allan Kardec aborda a questão da justiça divina e da lei da conservação, que inclui a necessidade de cada um receber acordo com as suas ações e necessidades. Isso não implica um julgamento punitivo, mas sim uma oportunidade de aprendizado e também de evolução. Então, o Espiritismo nos ensina que cada ação gera uma reação correspondente, seja positiva ou seja negativa. Essa lei também é conhecida como karma, apesar de cada vez mais eu penso que o karma não existe, mas atuando tanto no plano físico como no plano espiritual, influenciando a trajetória de cada indivíduo. Esta questão do karma poderei voltar um dia a fazer uma gravação para todos podemos também dar-nos os vossos comentários, como é óbvio. Então, quais são as condições necessárias para as condições em que o indivíduo renasce e as necessidades que ele enfrenta são reflexos das escolhas que tivemos em vidas passadas e ações em vidas passadas. Isso pode se manifestar em diversos aspectos, como saúde, como inteligência, ambiente familiar e oportunidade de aprendizado. Então a lei da causa e efeito não é uma forma de punição, mas sim um mecanismo de aprendizado e um mecanismo de evolução. As dificuldades enfrentadas servem como oportunidade para o indivíduo desenvolver virtudes, separar os seus defeitos e progredir espiritualmente. E nós que estudamos do Espiritismo, nós sabemos que cada um recebe segundo as suas condições, segundo as suas necessidades. A caridade e a ajuda mútua são tão importantes para aqueles que atuam, para aqueles que auxiliam os que estão em dificuldades. O socorro material, o apoio moral devem ser oferecidos com discernimento e procurando a promoção do bem-estar e evolução do próximo. Aqui eu tenho que salientar que o Espiritismo acredita 100% na existência de uma justiça divina que age de forma sábia e de forma imparcial, proporcionando a cada um de nós experiências necessárias para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual. Então, vamos à última parte do texto, para o final deste capítulo 36. Anicete, que se mostrava satisfeito, disse-nos em tom significativo: o Evangelho dá equilíbrio ao coração. A pequena Nelly, a mente amedrontada, pediu humilde: mamãe, não deixe o Joãozinho alugar a sala. A viúva sorriu, acariciou o rostinho da filha e asseverou: Joãozinho não fará isso. Saberá compreender a mamãe. Não falemos mais desse assunto, Nelly. E fixando o relógio, dirigiu-se à primogênita: Joaninha, minha filha, ora agradecendo em nosso nome. Nosso horário está findo. A jovem, com expressão nobre e carinhosa, agradeceu ao Senhor, tocando-nos nos corações. E aqui, esta parte final, quando Anicete, esta frase que Anicete diz que o Evangelho dá equilíbrio ao coração.
Demonstra que o estudo, a prática do Evangelho, especialmente através do Evangelho do Lar, o que assistimos neste capítulo, proporciona um equilíbrio no coração. A prática regular do Evangelho do Lar, com leitura, com reflexão sobre os seus ensinamentos, cria um ambiente de paz, de harmonia, conectando as pessoas com energias superiores e auxiliando na superação das angústias. A prática do Evangelho do Lar, segundo o Espiritismo, envolve o seguinte: reuniões familiares. Elas têm que ser um dia fixo, para um dia e um horário fixo, para a leitura e reflexão sobre os ensinamentos do Evangelho. A leitura do Evangelho deve ser feita e outros textos espíritas, caso queiramos. Devemos fazer um período de reflexão, discussão e análise dos ensinamentos, procurando aplicá-los no nosso dia-a-dia. As orações. A realização de orações antes e depois da leitura. Água fluidificada. A utilização da água fluidificada durante as reuniões é uma prática comum, procurando os seus benefícios para a saúde física e espiritual. Através do estudo e da prática do Evangelho, os espíritos procuram compreensão, procuram transformação e procuram equilíbrio, ou seja, entender os ensinamentos de Jesus e aplicá-los nas suas vidas. Procurar a reforma íntima, aprimorando as suas qualidades morais. Procurar paz interior e harmonia dos seus corações. O equilíbrio proporcionado pelo Evangelho, segundo o Espiritismo, não é apenas uma questão de ausência de conflitos, mas sim um desenvolvimento das virtudes e das capacidades de lidar com os desafios da vida com serenidade e sabedoria. Nunca deveremos reclamar, e sim louvar sempre. Então, esta frase é extremamente importante, porque em vez de reclamarmos, está fortemente enraizada nos ensinamentos religiosos, especialmente cristãos, como a Bíblia, que incentiva a gratidão e a confiança de Deus, mesmo nos tempos difíceis, acreditando que a reclamação ela mina a fé e a solução, enquanto o louvor, a oração abre caminhos para a bênção e a mudança de perspectiva. Também uma frase que eu vou aqui falar, que é: se você insistir, será punido. Porque eu não sou mãe para criar ilusões perigosas ao coração dos filhinhos que Deus me confiou. É uma frase extremamente poderosa, extremamente importante. A frase é dita por uma mãe espiritual. Uma mãe espiritual chamada Dona Isabel, a seu filho orgulhoso. Esta frase reflete o princípio espírita de que a responsabilidade de orientar e guiar pessoas para o caminho do bem e da verdade é uma tarefa divina, sem espaço para o engano, sem espaço para a ilusão. E, meus amigos, vamos ficar por aqui. Hoje estudamos o episódio 36 do Livro Os Mensageiros. Espero que tenha sido do vosso inteiro agrado, como foi do meu. Mas antes de ir, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao mentor deste trabalho, aos espíritos, amigos, por este momento que nos proporcionaram. Muita paz, muito amor, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus amigos. Voltarei dentro de uns dias para o estudo do episódio do capítulo 37 do Livro Os Mensageiros. Muita paz, muito amor para todos vós e obrigado por terem estado comigo.